Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre os principais eventos que caracterizaram a história dos Estados Unidos ao longo do século XIX. Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos realizou a declaração da sua independência. Esse ato acabou iniciando uma guerra contra a Inglaterra, até então a metrópole das 13 colônias que se tornaram os Estados Unidos. Essa guerra ela se estendeu até 1781 e em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos da América, e a partir então de garantir a sua independência, os Estados Unidos vai se consolidar como nação e essa consolidação como nação vai garantir o funcionamento das instituições políticas e também vai levar ao desenvolvimento de um nacionalismo no país, do sentimento de se sentir americano. A consolidação dos Estados Unidos como nação vai acabar se dando a partir de uma série de eventos que vão acontecer ao longo do século XIX na história daquele país. Os principais eventos que marcam a história dos Estados Unidos no século XIX são, primeiro, a marcha para o oeste, aquele processo de expansão territorial e conquista dos territórios a oeste, que até então era habitado principalmente pelos indígenas, e em um caso específico pelos mexicanos. Segundo evento, a Guerra Mexicano-Americana, que foi um conflito entre Estados Unidos e o México na primeira metade do século XIX, onde as duas nações disputavam alguns territórios. E terceiro, nós temos aí a Guerra de Secessão, que talvez seja o principal evento da história americana do século XIX. A Guerra de Secessão foi aquele conflito dos estados do norte contra os estados do sul que debatiam as questões relacionadas à expansão do trabalho escravo para novos territórios do oeste. Durante o século XIX, os Estados Unidos realizaram um processo de expansão territorial. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos, assim que ele conquistou sua independência, ele se resumia basicamente às regiões das 13 colônias e a um território que havia sido conquistado da Inglaterra com a vitória na Guerra de Independência. Esse território ele ia dos Montes Apalaches até a fronteira natural estabelecida pelo rio Mississippi. Então, no século XIX, os Estados Unidos vai iniciar essa conquista do Oeste. Esse processo ele ficou conhecido como Marcha para o Oeste e essa expansão territorial dos Estados Unidos para essas regiões do Oeste vai levá-los a alcançar o litoral do Oceano Pacífico e esse processo ele vai acabar acontecendo de duas maneiras. Primeiro, esse processo ele vai acontecer a partir da diplomacia, com a compra de territórios, e segundo, esse processo ele também vai acontecer a partir da guerra. A partir da diplomacia, os Estados Unidos garantiu a compra de 3 territórios em diferentes momentos do século XIX. Primeiro nós temos a Louisiana, que foi comprada no começo do século, em 1803. Depois nós temos a compra da Flórida, que vai acontecer em 1819. E por fim nós temos a compra do Alasca, que vai acontecer em 1867. No começo do século, os Estados Unidos garantiu a compra da região conhecida como Louisiana. Essa região ela era ocupada pelos franceses e os franceses aceitaram vender a Louisiana para os americanos porque os franceses precisavam de dinheiro para financiar os seus exércitos e dar continuidade nas guerras napoleônicas que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Depois nós tivemos a compra da Flórida, que vai acontecer em 1819. A Flórida era uma região ocupada pelos espanhóis e, por conta de todas as turbulências que estavam acontecendo na Espanha por conta do período napoleônico, a presença espanhola na região ela acabou se enfraquecendo. E os Estados Unidos acabou utilizando isso como argumento para pressionar a Espanha para que eles vendessem essa região. Como a Espanha estava enfrentando turbulências na Europa e não queria entrar em guerra com os Estados Unidos na América, os espanhóis eles acabaram aceitando vender a Flórida e a Flórida foi vendida para os espanhóis por 5 milhões. Por fim, nós temos a compra do Alasca. O Alasca, em 1867, ele era ocupado pelos russos e os russos, temendo que a região fosse invadida pelos britânicos
e que eles perdessem essa região sem nenhum tipo de indenização, eles acabaram aceitando vender essa região para os Estados Unidos, e então os Estados Unidos adquiriu o Alasca por 7 milhões e 200 mil dólares em 1867. A ocupação de todo esse vazio territorial que os Estados Unidos havia adquirido ao longo do século XIX se deu primeiramente a partir da Lei do Povoamento, também é conhecida como Homestead Act. A Lei do Povoamento ela foi decretada em 1862 pelo presidente americano Abraham Lincoln, e ela basicamente incentivava que cidadãos americanos se mudassem para regiões pouco povoadas no oeste e se estabelecessem lá. A lei ela vendia terras para os interessados a um custo muito baixo, desde que a pessoa que estivesse comprando essa terra se comprometesse a habitar nela pelo período mínimo de 5 anos e que nesse período de 5 anos ele cultivasse o solo. Então, a partir dessa lei, o governo americano conseguiu atrair milhares de pessoas para o oeste interessadas em ter a sua terra própria e poder sobreviver a partir do que fosse produzido nela a um custo muito pequeno. Outro fator que incentivou os americanos e imigrantes que haviam se mudado para os Estados Unidos a se mudar para o oeste foi a crença no Destino Manifesto. O Destino Manifesto era uma ideologia que surgiu nos Estados Unidos ao longo do século XIX, e essa ideologia ela basicamente afirmava que os Estados Unidos eram uma nação predestinada por Deus para ocupar essas regiões do oeste e para levar a civilização para povos considerados selvagens, que nesse caso são os indígenas. Essa ideologia ela surgiu de maneira oficial a partir de 1845, quando um jornalista americano escreveu um artigo sobre essa crença no Destino Manifesto, e a crença dos americanos no Destino Manifesto acabava também justificando todas as violências que aconteceram durante esse processo, seja contra os indígenas, mas sejam também violências que foram cometidas contra os mexicanos durante a Guerra Mexicano-Americana. A marcha para o oeste, conforme eu falei, ela não aconteceu somente a partir da diplomacia e da compra de territórios, mas ela se deu também a partir da guerra. Nesse caso, essa guerra ela foi uma guerra contra os mexicanos. Essa guerra ela ficou conhecida como Guerra Mexicano-Americana. A Guerra Mexicano-Americana ela aconteceu de 1846 a 1848 e ela aconteceu pelo interesse que os Estados Unidos demonstrou em ocupar o estado da Califórnia. Como o estado da Califórnia e outras regiões naquela época pertenciam ao México, o México acabou não aceitando essa ambição americana e acabou declarando guerra aos Estados Unidos. Essa tensão que existia entre os Estados Unidos e o México na época remontava à Revolução do Texas, que havia acontecido em 1836. Quando o México garantiu a sua independência durante a década de 1820, a região do Texas, que naquela época era um estado mexicano, ela passou a ser povoada por colonos americanos. O governo mexicano permitiu que esses colonos americanos se instalassem na região, porque o governo mexicano queria que a região fosse povoada e a partir dessa povoação a região se desenvolvesse. Acontece que durante a década de 1820 e a década de 1830, uma série de atritos entre o governo mexicano e os colonos americanos vão acabar acontecendo por conta que os colonos americanos não aceitavam muitas medidas que eram impostas pelo governo mexicano para a região do Texas. Esses atritos entre os colonos americanos e o governo mexicano vai acabar levando a uma rebelião. E essa rebelião ela ficou conhecida como Revolução do Texas, que vai ser basicamente quando colonos americanos vão se rebelar contra as autoridades mexicanas e vão liderar essa revolução que vai levar o Texas a declarar a sua independência. Isso vai levar a um pequeno conflito desses colonos americanos contra o México e depois do México contra tropas americanas, mas o desfecho desse evento vai ser que o Texas vai garantir a sua independência e pouco tempo depois o Texas vai acabar sendo anexado pelos Estados Unidos. Quando isso acontece, o México vai romper relações diplomáticas com os Estados Unidos e os dois países então não vão manter mais relações a partir de 1836.
Pouco tempo depois, conforme eu falei, os Estados Unidos vai manifestar o seu interesse sobre novos territórios mexicanos, que nesse caso correspondia ao atual estado da Califórnia. Como as relações entre os Estados Unidos e o México já eram relações muito tensas por conta da Revolução Mexicana, o México não vai aceitar os Estados Unidos manifestar interesse em um novo território seu, e isso vai acabar levando ao início da guerra em 1846. A Guerra Mexicano-Americana ela vai se estender até 1848 e ela vai ser finalizada com o Tratado Guadalupe Hidalgo, que vai ser assinado no mesmo ano, 1848. Nesse ano, o México vai reconhecer a sua derrota na guerra e vai ceder boa parte do seu território para os americanos. Os historiadores afirmam que o território perdido pelo México durante essa guerra correspondia mais ou menos a 40% de todo o território do México. E esse território que os Estados Unidos conquistou atualmente corresponde a uma série de estados dos Estados Unidos, como por exemplo Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, entre outros. Os maiores derrotados, vamos colocar assim, de todo esse processo de expansão territorial dos americanos sobre o Oeste vão ser os povos indígenas. Todas essas regiões que correspondiam ao oeste que os americanos estavam se expandindo eram ocupados pelos indígenas. E ao longo do século XIX, então, por conta desse processo de expansão territorial, os indígenas eles vão sofrer a violência sistemática por conta de toda essa expansão do homem branco. Então, o homem branco vai cada vez mais agredir o indígena ao longo do século XIX para que ele saísse daquelas terras para que o homem branco pudesse se estabelecer e nessas regiões pudessem desenvolver a agricultura, a criação de animais ou a realização da mineração, etc. Durante todo esse processo de expulsão dos indígenas de suas terras para que os americanos pudessem se fixar nelas, o destaque vai para a Lei de Remoção dos Índios, que vai ser decretada em 1830 em alguns estados americanos. Essa lei, ela basicamente decretava a obrigatoriedade da mudança dos indígenas de uma região para outra. No caso dessa lei específica, essa lei ela estipulava que diversas nações indígenas se mudassem para regiões que ficavam a oeste do rio Mississippi. E acontecimentos como esse foram extremamente comuns e aconteceram em diversas partes do território que hoje corresponde aos Estados Unidos. A Lei de Remoção dos Índios, que vai ser decretada na data que eu citei, em 1830, ela vai acabar levando a um evento que ficou conhecido como Trilha das Lágrimas, que foi basicamente quando as nações indígenas que habitavam determinadas regiões dos Estados Unidos vão ser obrigadas a realizar essa marcha para os novos territórios que haviam sido designados para elas a oeste do rio Mississippi. Durante essa Trilha das Lágrimas, os indígenas eles foram obrigados a trilhar um caminho muito longo a pé e durante essa marcha milhares de indígenas morreram por conta da fome e por conta do intenso frio que fazia nos Estados Unidos naquela época. Durante a Trilha das Lágrimas, as nações indígenas que foram obrigadas a se mudar para o oeste do rio Mississippi foram as nações Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek e Seminole. Outro evento extremamente importante da história dos Estados Unidos durante o século XIX, talvez o mais importante evento da história desse país no século XIX, foi a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi um conflito que colocou os estados do Sul lutando contra os estados do Norte entre 1861 e 1865. A Guerra de Secessão foi iniciada em 1861, quando os estados do Sul se separaram da União. Eles declararam a sua secessão e daí vem o nome da guerra. E essa insatisfação dos estados sulistas, ela foi intensificada com a eleição de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos durante as eleições de 1860. Naquela época existia todo um debate entre os estados do Norte e os estados do Sul acerca da expansão do trabalho escravo para os novos territórios que estavam sendo ocupados. Os estados do Norte eles eram contrários à expansão do trabalho escravo para essas regiões, porque isso enriqueceria os estados sulistas e fortaleceriam eles politicamente. Já os estados do Sul queriam que os novos territórios tivessem o uso do trabalho escravo.
e toda essa tensão ela acabou se concentrando nas eleições de 1860 e daí quando Abraham Lincoln foi eleito presidente, os estados sulistas não vão aceitar a vitória de Abraham Lincoln e vão declarar a sua independência, vão declarar a sua separação dos Estados Unidos da América. E esse evento vai acabar levando ao início da guerra. A guerra, que se estendeu durante 4 anos, ela foi finalizada em 1865 com a derrota dos sulistas. O saldo desse conflito foi de 600 mil mortos, ou seja, a Guerra de Secessão é o conflito que teve o maior número de mortos em toda a história dos Estados Unidos, e os estados sulistas derrotados foram reintegrados à União e foram obrigados a aceitar a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que foi ratificado a partir da 13ª Emenda Constitucional. Durante todo esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste e mesmo após eles, os governos americanos trataram também de garantir a influência dos Estados Unidos sobre todas as nações que compunham o continente americano. Esse impulso imperialista dos Estados Unidos sobre as nações vizinhas e sobre o continente americano levou a 2 políticas muito conhecidas que são, primeiro, a doutrina Monroe e segundo, a política do Big Stick. Primeiramente, a doutrina Monroe, ela foi formulada por um presidente americano que se chamava James Monroe, e essa política ela defendia a união de todas as nações americanas sob a liderança dos Estados Unidos, para que juntas elas conseguissem barrar ou impedir qualquer tentativa de intervenção das nações europeias no continente americano. Já a política do Big Stick foi formulada no começo do século XX pelo presidente americano Theodore Roosevelt, e essa política ela defendia o direito dos Estados Unidos de intervir nas nações americanas caso essas nações tomassem medidas que não fossem interessantes para os interesses americanos. A política do Big Stick, ela preconizava o uso da força e ela levou os Estados Unidos a intervir militarmente em alguns países, principalmente da América Central e nações do Caribe. Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o vídeo e também estarem se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada com esses assuntos, nós vamos deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem estar consultando depois. Espero vocês na próxima aula.